Seja muito bem-vindo a mais um debate autárquico promovido pela Conta Lá, uma operação jornalística inédita, já que pela primeira vez na história da televisão em Portugal, um canal propõe-se a fazer 278 debates autárquicos, ou seja, um por cada concelho de Portugal continental. Hoje vamos olhar para Salvaterra de Magos, no coração da Lesíria do Tejo, um concelho com mais de 23 mil habitantes, marcado pela relação óbvia com o rio e uma economia ancorada em serviços, agricultura e indústria transformadora e com desafios bem concretos. O envelhecimento acentuado da população é um deles, a falta de médicos de família, cheias recorrentes do Tejo e acessibilidades que condicionam tanto a mobilidade como o próprio investimento. Em 2021, o PS venceu com maioria absoluta. Em 2025, o Presidente está impedido de recandidatura e, por isso, a decisão volta aos eleitores. Tenho comigo 5 convidados, que desde já agradeço a todos a vossa presença e passo a apresentar. José Manuel Coelho, pelo PSD, Francisco Madelino, pelo PS, Samuel Germano, pelo Chega, João Caniço pela CDU e, finalmente, Helena Neves pelo Movimento Independente Juntos Fazemos, é a atual Vice-Presidente da Câmara, com mandado em curso, portanto, e a sua equipa integra também quadros vindos do PS e do PSD. Começo aqui por Francisco Madelino, a quem agradeço novamente, e falamos de saúde e envelhecimento. A Salvaterra enfrenta um grande desafio no acesso à saúde e na resposta ao envelhecimento, com extensões de saúde encerradas, faltas de médicos, enfim, aquele quadro que se repete, infelizmente, um pouco por todo o país. O programa do PS promete criar novas vagas em lares e requalificar o antigo Hospital da Misericórdia. Como é que garante que essas obras e novas vagas vão sair do papel até 2029 e com que financiamento? Olha, eu gostava, muito boa tarde a todos e com o maior prazer que estou aqui, gostava de dizer que o envelhecimento em Salvaterra de Magos é um problema idêntico ao envelhecimento do país, mas é um bocadinho superior, as taxas é de 1,87 para 200. Portanto não, quem está a ver desculpe corrigi-lo, mas quem está a ver relativamente aos censos, mas os censos são feitos no primeiro ano, de cada década, no caso do primeiro, e portanto há movimentos díspares, ou seja, o concelho tem vindo nos últimos anos a crescer. Eu diria que há sobretudo uma freguesia, que é a Glória do Ribatejo, tem um grau de envelhecimento significativo, mas se compararmos com dados vistos nos últimos 30 anos, temos, por exemplo, freguesias como Marinhais que cresceram 30%. Muito bem, mas vamos às propostas concretas. Mas isto para dizer que há um problema de envelhecimento, mas não é um concelho que está num estado de envelhecimento, pelo contrário, a variável é diferente. Nós temos que comparar o crescimento da área metropolitana de Lisboa. De qualquer das formas, há um envelhecimento populacional relevante. Eu gostava que se centrasse na pergunta como é que garante que estas obras que fala no programa do PS e as novas vagas saem do papel até 2029 e com que financiamento? Exatamente, vamos ver isto. Nós temos uma ERPI que está agora em construção. Essa ERPI é construída a partir da fase 2 do programa PARES, que é um programa suportado pela Segurança Social, da qual há um reforço das vagas. Já está em construção, diz? Já está em construção. Prazo de conclusão existe? Prazo de conclusão já devia estar concluído, mas queremos que estará em funcionamento até meados do próximo ano. Em segundo lugar, temos a ideia de que todas as freguesias do concelho devem ter uma ERPI, o que significa que, à medida que vão abrindo vagas, se façam as candidaturas. O problema é outro. O problema é que, para fazer candidaturas, tem que haver projetos, tem que haver licenciamento e tem que haver terrenos. E tem que haver financiamento. Sim, mas o que eu estou a dizer é que a Segurança Social, progressivamente, tem vindo a fazer candidaturas relativamente ao programa PARES. Por exemplo, esta ERPI que está neste momento em construção levou tempo até que essa situação seja toda legalizada. No caso em concreto de Marinhais e dos Foros, são, digamos, as duas que merecem mais atenção, terão que ser alvo dessas próprias candidaturas, como há outras soluções que poderão levar a criar instalações disponibilizadas para que funcionem, restando aí o problema na Segurança Social. Não pode, com todas essas variáveis, não pode garantir que vai haver novas vagas. Não, eu não estou a dizer isto. Eu estou a dizer que houve uma candidatura que foi feita,
todos os anos são abertas candidaturas do a programa pergunta tem a ver PARES. com coisas concretas. Não, é uma coisa muito concreta. Ou seja, o programa PARES todos os anos abre candidaturas. Praticamente todos os anos. E, portanto, o problema que está aqui, e que outros não se candidataram, por isso se candidatou este, é que é preciso ter projeto, é preciso ter licenciamento, é preciso. Já agora, gostava de lhe dizer que há uma ampliação de lares ou de estruturas de apoio a idosos, que esse é um problema que existe, mas também uma vantagem, que há dezenas, próximas de 100 situações de lares e de estruturas que estão em situações por regularizar no próprio Concelho de Salvaterra de Bagos. Portanto, é uma proposta muito concreta. Relativamente ao envelhecimento, gostava de lhe dizer que tem que haver políticas de apoio a pessoas que não têm autonomia, mas a política de envelhecimento é mais do que isso. E a nossa proposta muito concreta é que deve haver políticas de envelhecimento ativo que se adequam relativamente às características das pessoas, o que significa mudar pedagogicamente os cursos da Universidade Sénior, levá-los a todas as freguesias e ter programas de ativação adequados às novas gerações. Portanto, é um comprometimento que assume para o futuro, caso seja reeleito. Muito bem. Helena Neves, como vice-presidente, esteve no Executivo, viu muitas unidades de saúde encerrar temporariamente, o que gerou também muitas críticas. O seu movimento promete cuidar do presente com mais proximidade. O que é que fará de diferente já em 2026 para impedir exatamente que os centros voltem a fechar e que esta situação se vá degradando? Nós estamos neste momento no Concelho com uma obra em curso que iniciou já, que é a construção do Centro de Saúde de Marinhais, e é o nosso compromisso que essa obra vai ter que ser finalizada. Depois vamos manter os apoios aos médicos que temos tido em curso no Concelho e provavelmente também gostaríamos, já estamos a pensar em outras medidas que possam atrair médicos para o Concelho, mas como sabe este é um problema que é transversal a todo o país. No entanto, a criação das novas USF no nosso Concelho, nós neste momento temos 2 USF a funcionarem no Concelho, uma em Salvaterra de Bagos, que cobre a zona sul do Concelho e outra a zona norte. Com a criação dessas USFs também estamos na expectativa de criar melhores condições para conseguirmos atrair mais médicos para o Concelho. No entanto, também penso que será importante relembrar que, neste momento, a cobertura de médicos no Concelho é quase 100%, embora as pessoas não tenham médico de família, e essa é uma luta que existe em todo o país, e que temos que continuar a criar condições para que isso aconteça. Portanto, é nosso desafio e nosso compromisso continuar os apoios ao nível de apoio à fixação de médicos. É uma política de continuidade. Não é uma política de continuidade, é uma política que vai... Claro que não podemos quebrar com o que está do passado, não é? Porque nós estamos num Concelho e eu acho que quem vem para a governação de uma Câmara deve sempre aproveitar aquilo que já está feito e que foi bem feito e deve-se tentar melhorar. Uma das nossas também ideias que temos e que já temos no papel e que queremos também em colaboração com as nossas USF locais e com o LS de Santarém, gostaríamos muito de vir a poder desenvolver um projeto piloto com unidades móveis que pudessem se deslocar às freguesias mais afastadas Mas já há planos concretos da vossa parte para isso? Da nossa parte, em termos de movimento Juntos Fazemos Mais, claro. Temos a ideia, mas como sabem, ainda não estamos na governação e, portanto, esta é uma ideia que temos. As coisas antes, estamos a planear para que possamos depois tentar concretizá-las. Peço só conclua que eu tenho que passar a palavra, mas penso de uma forma geral, já expôs quais são as linhas gerais. Sim, também já terminámos quase agora as obras no Centro de Saúde de Salvaterra e também é aqui uma questão que é estar sempre muito próximo destas parcerias, porque, como sabe, as competências da saúde em termos de algumas áreas passaram agora para os municípios e há que ter aqui uma grande proximidade, um diálogo contínuo todos os dias com
com os funcionários e com quem está no terreno. Penso que está esclarecido o seu ponto de vista. João Caniço, o salário médio em Salvaterra de Magos, segundo os dados do INE, são 1.045 euros, abaixo da média nacional. A CDU defende melhores condições de trabalho, não é só em Salvaterra de Magos, e aposta na indústria transformadora. O que eu lhe pergunto é que medidas propõe para atrair investimento produtivo que aumente salários sem agravar os custos da habitação, por exemplo. Olá, viva, boa tarde a todos. É uma boa pergunta que me faz, porque uma das propostas que a CDU já defendia há 4 anos e até antes era, portanto, começar a infraestruturar a nova zona industrial de Muge, que foi adquirida pelo anterior Executivo, no tempo do Bloco de Esquerda, já aqui há cerca de 15 anos, e entretanto passou-se década e meia e não se fez lá rigorosamente nada, ou seja, o município tem na sua posse, tem como ativo um terreno ainda significativamente grande, onde não tem qualquer infraestrutura, não tem eletricidade, não tem água, não tem esgotos, não tem um pavimento digno, não tem nada. Portanto, o último Executivo, nestes últimos 12 anos, optou por não fazer lá obra nenhuma, entende que era caro, que era um investimento caro. Mas a vossa proposta não entende isso? A nossa proposta é fazer infraestruturas na Zona Industrial Nova de Muge, de maneira a atrair investidores e novas empresas e que os trabalhadores do Concelho de Salvaterra de Magos possam trabalhar próximo da sua casa. Porque os dados dos censos de 2021, que eu estive a analisar, dizem-nos que cerca de 3.300 pessoas saem do Concelho diariamente para estar a trabalhar em Lisboa ou na margem sul, provavelmente. E apenas entram 1.000, ou seja, há aqui um déficit de mais de 3 vezes. Portanto, isto tudo acarreta impactos económicos, ambientais, etc. E essas pessoas podiam estar a trabalhar perto de casa, podiam ter uma vida social melhor, podiam estar a apoiar as associações e os filhos e naturalmente, empresas qualificadas podem pagar salários melhores às pessoas. Nós entendemos que essa prioridade é uma das nossas bases. Samuel Germano, a mobilidade é vista como um entrave ao desenvolvimento económico e à atração de empresas, claro. O Chega fala em dinamizar a economia local, mas ainda não detalhou propostas específicas para a rede viária. O que eu lhe pergunto é que compromissos assume, prazos, investimentos, que seja, para melhorar a mobilidade e como negociaria a questão da A13. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Já lançámos 21 projetos para o município. Um deles é precisamente sobre a mobilidade dentro do concelho. Nós temos uma proposta muito concreta para a criação de uma empresa municipal de transportes para poder fazer o transporte e as pessoas terem uma forma de se poder deslocar dentro do concelho, como existe nos concelhos que já têm a dimensão populacional, como já tem Salvaterra de Magos. Nós, neste momento, temos apenas transportes de 50 lugares, por exemplo, autocarros, quando nós precisamos de transportes de mais que possam circular. E essa medida tem prazos para, caso seja eleito, claro? Nós temos que ter sempre em consideração que não podemos prometer tudo para um primeiro mandato. E há concursos que se têm que respeitar, há prazos legais que se têm que respeitar. Para a criação da empresa municipal de transporte não é possível fazer num mandato? Nós esperamos que sim, e esperamos pôr em prática no primeiro momento que sim, mas existe um projeto da CIMT para a criação de uma empresa que já foi criada de transportes a nível mais ou menos distrital, que nós não conseguimos entender porque também não é esclarecedora e não conseguimos perceber até onde é que ela vai. Entendemos sim que a necessidade que o concelho tem é efetivamente o transporte dentro do concelho. Muito bem. Daí uma rede urbana. José Manuel Coelho, as empresas locais movimentaram cerca de 486 milhões de euros em 2022, mas queixam-se de acessos limitados e custos de transporte. O PSD defende a criação das chamadas zonas de acolhimento empresarial e melhores acessibilidades. Pode indicar onde, porque eu presumo que queiram apoiar isso, caso sejam eleitos, pode indicar onde instalará essas zonas industriais e se há prazos e incentivos para executar? Ok. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Pela primeira vez é dado palco aos concelhos fora das grandes cidades e por isso queria salvar essa situação. Muito obrigado, é esse o nosso propósito. Ok, obrigado por isso mesmo. Exatamente, é esse mesmo o nosso foco.
é essa criação de um polo industrial e tecnológico junto ao nó de acesso da A13 e é por aí que o Concelho de Salvaterra de Magos consegue dar esse salto qualitativo e dar a oportunidade aos jovens para se fixarem e não terem que sair diariamente para outros... Com isso conseguirá atrair investimento? Sim. Há contactos feitos? O que é que está estudado para este dossiê? Exatamente, já temos alguns contactos feitos. Precisamos dotar esses terrenos com todas as infraestruturas necessárias para que seja aliciante ao empresário, ao investidor, e nós fazermos acreditar que é possível, porque somos um território agradável e de grande expansão para podermos crescer. E criando também uma zona, uma via verde empresarial, dar acesso rápido a todos os processos de licenciamento, que não quer dizer com isso que não sejam respeitadas todas as leis, e o que diz a lei é para ser respeitado. É desburocratizar. Um pouco isso. Mas eu não sei se me disse, eu agora queria só fixar essa instalação, esse parque, digamos assim, está a pensar onde? Na freguesia dos Foz de Salvaterra de Magos. Ok, pronto, é que eu junto queria... ao nó de acesso da A13. Sim. E com isso também fazer junto da Brisa, encetar esses contactos para tentarmos uma discriminação positiva em relação às portagens. Já houve alguma reação da Brisa? Não querem alongar ainda, eu mantinha a reserva sobre essa conversa. Muito bem. A pedido dos mesmos. Muito bem. Francisco Mandelino, a Nacional 118 e a Nacional 114 estão congestionadas, muitos cidadãos pedem a abolição das portagens também, na A13. O PS assumiu a retirada das portagens como uma bandeira. Se o Governo recusar a retirar as portagens, qual é que será a sua alternativa concreta para aliviar estes acessos rodoviários e esta situação? Como se sabe, os acessos rodoviários não é competência. Eu sei, mas por isso mesmo dialogaram com o Governo. Não é competência, ou seja, tem que ser dialogar com o Governo. E nós entendemos que há uma variável que é fundamental. O Governo criou um grupo de trabalho para discutir o impacto da zona do aeroporto. Nós, portanto, estamos praticamente adjacentes ao próprio aeroporto, e a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, como a de Cruz, ficaram de fora desse grupo. E essa nova proposta para o novo aeroporto, que tem um impacto enorme, tem 4 eixos, conforme o Governo apresentou, e um dos eixos tem a ver com a criação de uma cidade aeroportuária em Benavente, ao pé do Porto Alto. E 2 novos acessos já da ponte, e vai reorganizar todo o espaço. E, portanto, o Conselho, aliás, é essa a minha primeira medida, é pedir uma reunião ao Ministro dos Transportes, no sentido e das comunicações, de estar presente nesse grupo de trabalho, que já foi apresentado um draft do projeto, e aproveitar para reordenar o território. Por exemplo, acho que devemos lutar, fazer um acordo com o Governo para quem, numa zona completamente bloqueada que está a 118, transformou-se em ruas de Benavente e Salvaterra de Magos, fazer um acordo em que há uma entrada na A13 e com acesso à Ponte da Lesíria, que o trânsito seja quantificado e que fica muito mais barato e muito mais rápido, enquanto o Governo não chega à conclusão global da infraestrutura de transportes. E, neste sentido, no ordenamento do território, ou seja, vamos ter que ver onde é que há zonas residenciais, onde é que as pessoas podem instalar, toda essa matéria é importante. Numa zona de várzeas, de paúl, devem ser os terrenos aráveis salvaguardados, até por uma questão de agricultura, mas sobretudo... Tem que respeitar o PDM e por aí fora. Pronto, não é só o PDM, são as reservas, sim. E é uma questão de racionalidade, quer dizer, não vou construir em paúls, lesírias, etc. Daí discordar, por exemplo, do que é feito, do que é proposto pela CDU, de ir fazer a zona industrial de acesso à 118 já completamente bloqueada, e a nossa opinião é que se deve negociar com o Governo, nesta lógica, que seja criada onde há 13 cruz entre Muge e a Glória, precisamente as zonas de charnecas, de saibros, etc., para antecipar, utilizar a lei dos solos, a própria revisão do PDM, e com o Governo, e eu acho que o Governo está aberto a essa situação, porque é uma questão de previsão, é um mega projeto. Quem conhece as cidades aeroportuárias
sabe... Claro, aquilo impacta em toda a região e em todo o país, aliás. Em todo o país, e não utilizar os terrenos aráveis, mas utilizar os terrenos não aráveis para fazer essa Mas isso será uma discussão a nível nacional e, portanto... Não é só uma discussão a nível nacional, é que a Câmara de Benavente está presente, no projeto que tem o Seixal Almada está presente, Louros está presente. E Salvaterra não está. E Salvaterra e Cruz não está. Helena Neves, o atual executivo em que participa tem sido criticado pela falta de soluções para as acessibilidades. O seu movimento defende preparar o futuro com mais planeamento urbano. Como é que garante que, ao contrário dos últimos 8 anos, vai concretizar estes novos acessos rodoviários? E que prazos? Como sabe, e aqui tenho que concordar com o Francisco, essas competências não são da Câmara Municipal, mas sim nós temos de ter um papel ativo na reivindicação das mobilidades e no melhoramento das mobilidades para o nosso concelho. E, portanto, isto aqui vai sempre implicar conversações com o Governo, que esteja em funções, e que transmitir as nossas preocupações relativamente a esses acessos, sobretudo a esses acessos que referiu na utilização da Estrada Nacional da 118 e também da 114, também. Mas, de facto, tem que haver aqui um olhar do Governo sobre estas matérias, mas todos nós sabemos, e porque temos a experiência adquirida do passado, que estes projetos são projetos que têm que ser estudados e, como estava há pouco o Francisco a referir, sobretudo na nossa região, com as zonas de várzea e de paúl que existem, vão ser projetos que têm que ser pensados pelos técnicos. Nunca terei... Eu percebo isso, mas é à custa de tantos exames e tantos relatórios que andamos há 50 anos para fazer um Exatamente, aeroporto, também concordo consigo. Esperemos que não demore tanto tempo para isto. Também concordo consigo. O que nós vamos pedir, de facto, é até porque já houve um estudo anterior e que nunca se concretizou, mas provavelmente agora até poderá estar já fora de já não ter qualquer sentido, porque eu de facto também não o conheço em pormenor. Terá que haver soluções para esta questão. Numa primeira fase, penso que foi o João que referiu, defendo que devem ser também abolidas as portagens, não sei se foi o João, se foi o José, que devem ser abolidas as portagens na A13, até porque poderá haver aqui, para alguns cidadãos nossos, isso ser facilitador, mas sobretudo, no meu entendimento e no nosso entendimento do movimento, sobretudo para as dezenas e dezenas de transportes de mercadorias e de pesados que se fazem pela nossa nacional e que iria certamente libertar muito as horas que se perdem em transportes para nós que nos deslocamos, isto numa primeira fase. Agora sim, tem que haver um estudo e tem que haver um projeto que... João Caniço, a população com ensino superior em Salvaterra é de apenas cerca de 10% abaixo da média nacional. A CIDU defende políticas públicas de educação e formação profissional. Que novas medidas de formação e qualificação implementaria e como garante que terão impacto direto na fixação de jovens no concelho? Sim, deixe-me só responder aqui ao candidato Francisco Madelino. Portanto, a nova zona industrial de Muge não tem apenas o acesso nacional 118, tem também a estação ferroviária de Muge, que faz o transporte de mercadorias, e tem também a ponte de Dona Amélia, que, no nosso entender, há muitos anos que deveria ter-se passado a 2 faixas, de maneira a que o trânsito escoa melhor, e ligue depois a um que fica logo ali relativamente muito próximo. Muito bem, está feito o esclarecimento. Pronto, relativamente à questão do ensino profissional, nós temos no nosso município a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, que é uma instituição já com muitas décadas, e que o atual executivo do PS, aqui há 7, 8 anos, se não me falha a memória, portanto, vendeu a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, na altura o PSD e o CDS apoiaram, e ficámos sem o meio de estarmos a Câmara Municipal a promover a qualificação. É que eu lhe pergunto que novas medidas implementaria. Exatamente. Isso é um contexto que já existe. Exatamente. Portanto, nós CDU teríamos que reunir com a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, no nosso entender, concursos adequados à área em que nós estamos, desde logo à parte agrícola, mas também a outras áreas profissionais, como também a construção civil, que tem ali um peso significativo no nosso município e que hoje, infelizmente,
há poucos técnicos qualificados na área de construção civil. Portanto, nós também defendemos que, em conjunto com as empresas locais e com a escola profissional, voltarmos a qualificar E, portanto, jovens nessas acredita que áreas. isso terá um impacto direto na fixação de jovens no concelho? Acredito que sim. E hoje, mesmo também em termos de produtividade e de salários, poderia ser um incremento bom. Acreditamos que sim. Samuel Germano, o Tejo é duas coisas, é uma moeda de duas faces, não é? É simultaneamente uma riqueza e um risco. É central para o turismo e a agricultura, mas causas cheias, é uma inevitabilidade da natureza. O turismo ligado à natureza é superaproveitado e o Chega apresenta-se com um discurso de dinamização económica. Que produto turístico específico lançaria e que meta de visitantes definiria para o final do mandato, caso seja eleito? Salvaterra de Magos, infelizmente, nos últimos mandatos, nos últimos anos, teve um investimento na área do turismo praticamente nula. Quando nós temos potencial turístico e podemos desenvolver uma série de zonas viradas principalmente para essa vertente. Nós temos a barragem de Magos, que foi a primeira barragem a ser construída no país, que nós já reunimos com a Associação de Regantes, já travámos contactos para saber que custos poderia ter para nós podermos reabilitar a barragem, para ser dragada, para se poder construir um parque de campismo, um parque aventura, naquela zona que é uma zona riquíssima. E quantificaram esses custos? Sim, sim. De que ordem é que são? Entre os 4 e os 5 milhões para a dragagem e depois, provavelmente, através de uma PPP. E conseguiria financiar isso com fundos ambientais? Europeus? Porque imagino que as finanças do Conselho não permitam grandes Sim, claro que sim. Mas sim, há fundos europeus, fundos ambientais aos quais se podem recorrer. Também há, por parte da Associação de Regantes, um interesse profundo em resolver essa situação, visto que nós fomos o único partido político até hoje, nos últimos 20 anos, a reunir com a Associação de Regantes. Portanto, a preocupação não é assim tão latente em quem esteve a governar a Câmara nos últimos anos. Essa vossa aposta implica um prazo de discussão mais longo. Sim, sim. Têm também noção do que é que estamos a falar? Quantos anos? Sim, nós prevemos que em 6 anos consigamos ter a barragem já limpa e própria para bem. Esse é o grande eixo turístico. Algum outro querer referir? Sim, nós queremos reorganizar o Concelho e pretendemos ter em alguns sítios muito específicos, como é o caso da Praça de Touros, como é o caso do Cais da Vala Real, a Praia Doce e o Escaropim, nós podermos melhorar os acessos, melhorar as condições desses sítios e podermos ter comércio e restauração, como é óbvio, e termos um passadiço, por exemplo, à semelhança do que já acontece em todo o país, que vá do Bico da Goiva até à Praia Doce, da Praia Doce até ao Escaropim, e que as pessoas possam ter sítios de lazer dedicados e que possam vir até ao nosso concelho, da mesma forma que nós temos que sair para ir a outros concelhos porque não temos ali praticamente nada para fazer. Quanto ao PSD, propostas também nesta área, o turismo faz sentido na vossa estratégia de desenvolvimento ou não? Ou há áreas que merecem maior prioridade? Claro que sim, que faz todo o sentido, porque... E que planos é que tem? Claro. A pergunta era essa. Ok, faz todo o sentido porque Salvaterra de Magos tem uns recursos naturais de excelência. E, no nosso ponto de vista, não estão a ser sequer aproveitados. E isso inclui, vai casar com um roteiro turístico integrado, começando na Falcoaria Real, a única na Península Ibérica, que, no nosso entender, não está a ser projetada, nem sequer nacional nem internacionalmente, e precisamos dar esse palco à Falcoaria. Esse roteiro começa na Falcoaria, passando pelo Bico da Goiva, pela Praia Doce, e dotar a Praia Doce possível de ser usada e explorada pelas pessoas. O que é preciso fazer para isso? É preciso dar condições ao espaço, preparar com... Muita intervenção. E muitos investimentos. Alguns investimentos, recorrer a projetos para que nos possam dar essa solução. Tem isso quantificado no vosso programa, no vosso projeto, pelo menos? Não, quantificado não temos. E fazer esse roteiro, como eu estava a dizer, com o Escaropim, com os Concheiros em Muges,
com a Casa Museu na Glória, e isso vai fazer com que o turismo permaneça mais tempo, gerando ali a riqueza local, promovendo o comércio e a restauração, que também é riquíssima em Salvaterra de Magos. Muito bem. Francisco Mandelino, o Conselho enfrenta desafios em habitação. Aliás, não é só o seu Conselho, infelizmente. Habitação acessível, serviços urbanos e transparência de governação local. Obviamente que este crescimento populacional pressiona a habitação. O PS defende a habitação municipal e apoio a cooperativas. Tem metas pensadas? Onde, quantas casas de custos controlados prevê construir até 2029? Sim, eu gostava de esclarecer aqui, antes de ir a essa questão, porque é importante. Nós estamos a viver um novo ciclo, portanto, há bocado foi um pequeno lapso quando disse que eu estava a ser reeleito, não estou a ser reeleito. Eu estava a ser reeleito. Foi, teve um pequeno lapso, mas isso agora não interessa. Mas Depois, não interessa, mas é peço só para desculpa, não era isso que eu estaria a pensar. Mas depois, não interessa, mas é para dizer que acho que é importante esclarecer isto. Estamos a viver um novo ciclo, como há bocado foi aqui dito, nós ainda não estamos na governação, vamos ver, não, são pessoas que estão na lista independente há 12 anos que estão na governação, embora a liderança, e era uma liderança muito clara, do Presidente da Câmara Municipal, ainda há bocado estávamos aqui a falar do próprio financiamento que havia dos lares. Eu gostava de dizer que o orçamento deste ano tem quase 2 milhões, 1,8 milhão para um canil, que não vai ser feito, tem 5 milhões para fazer um pavilhão. Mas vai ser feito o pavilhão? O pavilhão está em execução, já agora. Portanto, já sobra ali 1,2 milhões. Já sobra ali 1,2 milhões. Não, o que eu estou a dizer tem cerca de 3 milhões para investimento, tem distorções que é importante corrigir só para terem uma ideia, e isso é uma questão fundamental digamos, de gestão, é que o orçamento tem tido sempre mais dinheiro para as instituições sem fins lucrativos do que transferências para as próprias juntas de freguesia. E há aqui matérias, não é? Até porque, conforme eu estava aqui a dizer, há dinâmicas distintas. Nós temos 2 freguesias, Forres e Marinhais, que praticamente nos últimos 30 anos duplicaram a população, e outras que estão em envelhecimento. E, portanto, essa matéria toda é para ser vista. Também falou aqui na transparência, nós temos uma clara missão relativamente à transparência. Como sabem, o poder local tem muitas situações de nepotismo, isto é, famílias que estão juntas, tem muitas relações entre pessoas que são candidatas e projetos de investimentos e subsídios que são dados. Mas para o futuro tem novas estratégias para... Não, a estrutura que estão é criar claramente regras sobre esta situação e implementar a lei, ou seja, os serviços têm que dizer que há situações que estão ditas na lei em que há conflitos de interesses e as próprias pessoas que votam. E partilha pública da execução das obras e investimentos? Sim, partilha pública é essa matéria. Mas acabamos agora, por passar agora por cima vamos aqui à habitação. A Câmara tem neste momento 2 apoiado, porque esta é uma matéria muito apoiada, e acho que deve continuar a fazer. Está na fase 2 de um projeto de habitação pública, e nós achamos, por isso é que isso é importante, ter um processo de planeamento. Por exemplo, a lei dos solos. Nós somos um concelho rural com uma grande dispersão, em que há zonas de não construção, em que é permitido, a nova lei dos solos permite construir desde que haja infraestruturas que lá estejam. Por exemplo, a atual gestão de Câmara, também foi na altura das eleições, disse: eu não ponho a decidir casualmente sobre cada pedido, mas nós temos uma política para isto, que é definimos as zonas onde isso está definido, cada particular que faz o pedido está, não uma decisão caso a caso, mas a decisão relativamente ao que está definido. Sim, mas e temos que, relativamente ao IRU, eu acho que temos que ter, estas habitações que estão a ser ditas têm um problema, são relativamente caras e escassas, digamos, nestas duas... Mas a área de intervenção situa em termos espaciais, para quem não conhece o Conselho, onde é que vai fazer essas intervenções? As intervenções têm que ser feitas precisamente utilizando a lei do uso dos solos. Não, mas onde? Locais? Não, você tem problemas em Marinhais, tem problemas nos Forres Salvaterra, tem problemas, sobretudo, nos Forres Salvaterra, tem problemas de PDMs bloqueados na Glória do Ribatejo. De qualquer das formas, imagino que tem metas pensadas para isso. Não, eu acho que devemos criar... Eu queria que me respondesse a isso, que metas é que tem pensadas? É isso que eu ia criar, acho que nós temos de ter como objetivo criar pelo menos 1000 fogos, mas estes 1000 fogos que vêm a ser criados, eu continuo a dizer, têm que ser articulados com o aeroporto, porque a melhor forma de defender a segurança
de não criar guetos, etc., é ter uma política de captação dessas pessoas. Pelo menos no que depende de vocês, a meta é 1000 fogos. Sim, sim, sim. É uma meta muito, muito concreta. Helena Neves, há críticas sobre transparência e participação cidadã. O movimento independente promete uma nova forma de governar. Que medidas concretas, transparência e governação e participação implementará neste primeiro ano para ser diferente do que é agora? O movimento independente Juntos Fazemos Mais promete, e isso eu posso comprometer-me, em cumprir o que está na legislação, não é? Portanto, nós temos que ter aqui sempre um cuidado e para isso nós contamos muito com os serviços da autarquia para que a todo momento nos coloquem regulamentos, alterações que sejam necessárias fazer, mas acho que também devemos de criar, e aí eu queria dar também, já pensámos e temos isso no nosso programa, criar uma nova forma de nos comunicarmos com os cidadãos. Portanto, acho que a nossa forma de comunicação com os cidadãos, nomeadamente ao nível do site e até outras questões que estamos a pensar em termos de comunicações mais digitais e mais próximas do cidadão, acho que temos um passo importante a dar aí. Ou seja, argumentação, execução de obra, investimento, estar acessível, universalmente acessível via tecnológica. Sim, esse passo acho que tem que ser dado e conto com os serviços também da Câmara Municipal, os serviços jurídicos e os serviços financeiros, sobretudo, para me apoiarem. Não é um investimento relevante, ou seja, em termos de volume, é significativo ou não essa O primeiro passo que gostaria de dar não é tão significativo, porque é mais na comunicação, porque está tudo lá, mas muitas vezes não está acessível. É tornar visível. É tornar mais visível, mais próximo dos cidadãos e fazer sentir que isso está a acontecer. Porquê é que não conseguiu implementar isso enquanto esteve no Executivo? Como sabe, eu não tenho esse pelouro. Está bem, mas há toda uma discussão política de cor no município entre as várias nós forças. Nós somos uma equipa e a gestão que estava do PS e que está neste momento tem um Presidente de Câmara e há decisões que também competem ao Sr. Presidente de Câmara. Muito bem. Samuel Germano, o Conselho tem um elevado envelhecimento, como já aqui falámos, muitos beneficiários do RSI. O Chega promete eficiência e apoio às populações vulneráveis. Que política social específica é que propõe para idosos isolados e como é que vai medir a efetividade dessas medidas? Como sabe, essas questões sociais são extremamente delicadas e nós só analisando e só estando dentro, propriamente dito, da Câmara e da Governação, é que podemos perceber de uma forma mais profunda quais é que são os reais problemas. Mas quando fazem estas propostas já tem uma reflexão anterior. Aquilo que nós queremos fazer, efetivamente, é recuperar património imobiliário que a Câmara tem e podermos fazer o arrendamento a jovens, e que não dá a ter uso. Jovens património que não têm uso. Ou então está quantificado o número de edifícios que não estão a ter Não uso? conseguimos porque, pelos serviços da Câmara, por exemplo, não é propriamente claro o património imobiliário que tem. Portanto, nós aquilo que vamos sabendo e aquilo que vamos analisando, há uma distribuição ineficaz do património que existe pelos serviços da Câmara, que não faz qualquer sentido e que pode ser reaproveitada para, por exemplo, atrair médicos, atrair professores, enfermeiros, principalmente enfermeiros, e nós podermos ter um arrendamento acessível, principalmente aos jovens, para conseguir fixá-los e desequilibrar um pouco a balança entre a população mais idosa e os jovens. João Caniço, a limpeza urbana e a recolha de resíduos tem sido uma queixa recorrente dos municípios. A CDU defende o reforço dos serviços públicos. Que medidas imediatas garante implementar e como se for eleito, nos primeiros 12 meses, no que diz respeito a este assunto específico? Ora, só dando aqui uma nota relativamente à comunicação, a CDU nos últimos anos propôs sempre que as reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal fossem públicas e transmitidas nas plataformas digitais do município. Eu, atual Presidente de Câmara, nunca quis, portanto, muito bem. Se a senhora agora responde-me à questão. Acho que era uma boa medida que poderia implementar. Está feito o alerta. Agora, relativamente à limpeza urbana, de facto é importante e nós, o nosso país, infelizmente, em termos de reciclagem e de recolha de resíduos urbanos ainda está bastante abaixo daquilo que deveria ser o normal. Portanto, o que nós propomos é fazer mais ações de consciencialização junto das pessoas para se reciclar ainda mais,
Mas também temos que ter meios técnicos e meios humanos para fazer essa recolha melhor e mais rápido. Portanto, acaba por ser um misto entre as duas coisas, tanto pela pessoa em si, o cidadão em si, mas também haver meios técnicos e meios humanos que permitam recolher os resíduos em tempo útil e de maneira a que as nossas vias, de vez em quando, estejam com um aspecto que não é próprio e digno de um país civilizado. José Manuel Coelho, há sempre esta eterna questão que é a fixação das populações, famílias, portanto, incluindo jovens. Há pouco abordámos a questão, gostava de saber o PSD que pensamento tem sobre isso e se, agregado a isso, algum setor estratégico que para o PSD seja mais importante para garantir esta fixação de populações. Olha, nós, sem fazermos rigorosamente nada, conseguimos atrair imensas famílias oriundas dos outros concelhos, inclusive de Oeiras, Cascais. E não fazemos nada para que isso aconteça. E eu quero dizer com isto o quê? Com essas novas famílias, esses novos eleitores, vêm os seus filhos, ainda bem que vêm, mas também vêm os seus progenitores. Significa que o município não soube pensar, porque eles não chegaram ontem, nem chegaram hoje, nem chegaram há uma semana, chegaram já, têm vindo a chegar ao longo destes 12 anos. E há uma lacuna no apoio à primeira infância. Não há vagas para que as crianças possam ficar nos jardins de infância e nas creches. E então, ou olhamos para isto com olhos de ver e colocar as mãos no terreno e fazer acontecer mais equipamentos, mais salas, ou então, da mesma forma que as pessoas quiseram viver em Salvaterra de Magos, também vão embora. E, aliado a tudo isto, precisamos de também ter um regulamento de Habita Jovem Mais. Somos um território predominante agrícola, significa que há imensos terrenos dos pais e muitos gostam de ter a sua própria casa, construir a sua vivenda. E por isso precisamos que o município olhe também para isto de uma forma mais célere, isentar todas essas taxas para que possam a construção... Portanto, essa é a intenção, caso seja eleito, é executar isso. Exatamente, é isso mesmo. E depois, com os programas do ensino, tentar trazer os cursos técnicos superiores para Salvaterra de Magos, criando também um outro dinamismo na educação, que é a base de um sólido e de um crescimento populacional e de um território. Sem educação as coisas não acontecem. E é esse o nosso objetivo, é dotar o nosso território, o nosso concelho, com esses equipamentos a nível dos cursos técnicos superiores, para que os filhos querem fazer esse nível de ensino, não tenham que sair e assim vamos fixá-los em Salvaterra de Magos, juntamente depois com a captação de investidores, com empresas, a nível da tecnologia, para que tudo se possa aliar e darmos o salto e colocar a Salvaterra de Magos num mapa regional, no primeiro plano, mas depois mais à frente num plano mais a nível nacional. Queremos dar voz a Salvaterra de Magos, inclusivamente dar voz à comunidade de juventude, ter uma participação ativa com o plano, com a Comissão Municipal da Juventude, participar nas decisões, não só os jovens, mas também os séniores. Temos séniores que estão ativos e têm ideias e temos que os trazer para o município para que possam partilhar connosco na tomada da decisão. Faz todo o sentido, nós aprendemos todos isso uns com os outros. Mas como é que os chama para a tomada de decisão? Dê-me exemplos concretos. É através do Conselho Municipal da Juventude, criar o Conselho, chamá-los a participar nas reuniões e a deles que digam as suas ideias. Participar nas assembleias, propor um Parlamento Jovem e implementar, porque não em Salvaterra de Magos, porque tem que ser sempre noutros distritos, sempre nas 7 distritos, porque é que não o trazemos fora desses grandes metrópoles. Precisamos, como eu disse há pouco no início, o que está aqui a acontecer é dar palco aos concelhos que não têm essa visibilidade e é por aí que as coisas têm que começar. Muito bem. Francisco Mandelino, eu posso estar errado, mas não encontrei de facto. Salvaterra de Magos está vulnerável a riscos, sejam cheias, sejam incêndios, devido às características do seu território. Não encontrei, em nenhuma das candidaturas, apresentou um plano concreto para a prevenção destes riscos.
Porquê? Sim, eu também, antes só de responder, porque há bocado esqueci-me, a primeira candidatura que foi disruptiva relativamente à utilização da A13 e não ao alargamento da 118 foi a candidatura do Partido Socialista, que levou até críticas. Não se esqueça do que vai dizer, mas responda primeiro esta pergunta e eu pronto. dou-lhe a palavra para responder isso a Não, seguir. mas acho que é importante, agora já todos depois vou ter que comungamos, repetir outra vez a pergunta. Não, Pronto, mas agora, relativamente a esta situação, nós, nas várias coisas que é mesmo necessário regenerar, para não dizer mudar, é a questão da proteção civil. Onde está, Salvaterra de Magos é, de facto, uma grande zona sísmica, os grandes terremotos de Lisboa têm sempre um eixo e a falha que se prolongam até Salvaterra de Magos, o último grande... Mas exatamente por isso é que eu estou a perguntar porque é que nenhuma das forças presentes não apresentou é verdade, algo concreto no é programa às eleições. Não, nós... Eu não encontrei. Sim, pronto, Nos mas programas nós fizemos, autárquicos. que eram no Facebook, e vamos apresentar e eu vou dizer o que é que temos. Então não apresentou, é isso? Não, apresentei no Facebook, já comentamos a situação e no nosso programa Então, está presente. conclua. E clarificando, nós precisamos de um gabinete de proteção civil que funcione efetivamente sob liderança de quem o deve liderar, que é o Presidente da Câmara Municipal. Este Gabinete de Proteção Civil tem que ter um fluxograma claro de decisão, tem que ter protocolos perante se é sísmico, ou como aconteceu com a falha de energia e outros, em que bastou ver o que aconteceu com a falha de energia e a forma à portuguesa que se andou a tentar ver onde é que havia reprodutores Os espanhóis de também energia. não perceberam muito bem o que é que aconteceu. Reprodutores de energia às comunicações. E temos que ter, portanto, este processo de decisão é como normal nestas situações, ou seja, você tem que ter um trabalho de organização que diga, há este acontecimento, um sismo, Mas se ou for um eleito, incêndio. o que é que pode fazer para ajudar nisso? Não, é que eu sou o Presidente, se for eleito, da Proteção Civil. E enquanto Presidente, vou criar os fluxogramas todos de decisão, isto é, como é o normal, tira-se o envelope e perante esta situação toda a gente sabe o que tem que fazer. Porquê é que acha que isso nunca foi criado até agora? Porque acho que é, só para ver, o nosso plano de emergência municipal é datado de 1999 e está agora em discussão em período eleitoral. E porquê que só está agora? Está agora precisamente, é a minha opinião, é que eu posso quase dizer a brincar, ainda não sou Presidente, mas já estou a governar, seja na isenção das taxas, seja na proteção civil. Mas concorda que não faz sentido esperar tanto tempo para discutir coisas não tão faz, importantes? é isso que eu estou a dizer. A questão patente naquilo que aconteceu no apagão, quer no país, mas eu tenho que falar no meu conselho, não haver comunicações, de andar de forma ad hoc à procura de alternativas para a água e para outras situações. E todo esse silêncio deveria haver, por exemplo, com a rádio local, saber que aquela comunicação estará disponível às todas as horas, que todos têm no Ciresp. E além disso, é preciso um programa plurianual com os bombeiros que estão numa situação que não têm material de ERPI para intervir em fogos urbanos ou que estão desatualizados. Esclareça para quem não está a ver o que é ERPI já agora. Planos de, desculpa eu agora enganei, planos de proteção individual, ou seja, nos fogos urbanos tem que se levar fatos para aguentar temperaturas de 300, 400 graus, e equipamento que não têm, precisam de instrumentos de telecomunicações, precisam de modernização e nós, quando estamos a gerir, temos que fazer decisões entre a sede de um quando estiver a gerir, se for eleito, vai tomar essas decisões e verbas para isso? Não, as verbas que estou aqui são as que já estão consagradas? Não, as verbas, para ter uma ideia, transferimos, isso é uma virtude do Presidente, que teve, fez esse esforço, aumentou para 240 mil euros a transferência normal. Agora é preciso um plano de investimentos plurianual e neste plano de investimentos eu facilmente encontro uma associação onde foi transferido o dinheiro, às vezes as infraestruturas são públicas, 3 a 4 vezes superior, em que essa transferência é feita sobre propostas de orçamento de candidatos em posição relevante do grupo independente. É verdade que é o Partido Socialista que está a mandar através do Presidente, mas não está a mandar através das 2 ou 3 pessoas. Então, deixe-me agora Portanto, também... a proteção civil é um elemento determinante para ter um plano plurianual de investimento. Como temos uma floresta na zona norte, que é fustigada por incêndios, e a minha proposta concreta é manter não as faixas de proteção que estão na lei, é manter uma faixa de proteção larga que vai criando focos e que não permitem o incêndio prolongar. Diz, então como é que paga isso? Como é que faz isso? Como é minifúndio, eu faço um acordo com os agricultores, em que por hectare o que dá um rendimento normal, normalmente é eucaliptos, por 9 anos,
pagará anualmente esse valor e essas zonas são de Muito bem, proteção. está feita uma proposta. Quanto à CDU, também corrija-me, mas eu não vi nenhuma proposta no vosso programa para estas autárquicas sobre um plano integrado de proteção civil. Não, nestas de facto ainda não apresentámos, mas também será muito semelhante àquele que apresentámos há 4 anos e que passam naturalmente pelo reforço do Gabinete de Proteção Civil, que terá que ser naturalmente o Presidente da Câmara que terá que desempenhar esse papel fundamental, mas depois também a articulação com as várias entidades, desde logo os bombeiros voluntários de Salvaterra de Magos. Essa articulação tem que haver sempre, Obviamente. A falar de proteção civil. Também com os centros de saúde, com certas instituições. Mas tem um plano ou pensam ter um plano tão detalhado quanto foi aqui apresentado pelo candidato do PS? De facto, pensamos ter um plano que responda às prioridades. Por exemplo, quando falamos que Salvaterra de Magos é uma zona sísmica, é um facto, não é? E nós temos que ter pessoas especializadas que consigam perceber quais é que são os impactos imediatos se porventura existir um sismo grande. Mas sabe que Salvaterra é uma zona sísmica há milhares de anos. E porquê é que nunca foi pensado isso antes? A minha questão é esta. Exatamente, é uma boa questão, mas quem esteve lá nos últimos anos certamente lhe poderá responder a isso. Como sabe, a CDU só ganhou em 97 e esteve lá apenas um mandato. Sim, mas mesmo como oposição ou fora do coisa, pode propor e pode trabalhar em conjunto e fazer propostas. Relativamente a esta situação que ocorreu agora aos meses, o apagão, de facto nós não conseguimos perceber como é que a rádio local não tem articulada com a Proteção Civil fazer uma comunicação à população. Nem a Rádio Nacional, quanto mais a local, não é? Não, a Antena 1 fez, a Antena 1 foi das primeiras a recuperar. Foi sim, senhor. Fez. Agora, a rádio local tem que fazer esse papel. Claro, porque é uma importante. Zona de intervenção muito específica. Exatamente. E é muito importante. E quanto ao PSD, também não me lembro de ter visto nas propostas autárquicas, nenhum plano integrado de proteção civil. Sim, mas vamos ter esse plano municipal em colaboração com os bombeiros. Aliás, já fizemos a visita ao quartel dos bombeiros de Salvaterra de Magos. Tivemos na sala de operações, onde eu vi equipamento completamente obsoleto e não há essa necessidade, essas dificuldades que foram sentidas e que nos foram transmitidas. O outro ponto fraco que eu detectei é o facto da Proteção Civil estar a exercer as suas tarefas no edifício da Câmara Municipal. Para nós, o sentido é a Proteção Civil estar junto dos bombeiros no quartel dos bombeiros. A partir daí, com essas entidades a trabalharem simultaneamente, reunir com todos, para que todos possamos fazer então esse plano minucioso, para evitar situações complicadas, no inverno cheias em certas freguesias que são alocadas em determinados pontos, que aconteceu há 2 anos. O problema não é só Salvaterra, mesmo os grandes centros urbanos, claro. Acontece repetidamente a mesma coisa. Exatamente. São mudanças sucessivas na proteção civil e continuam tudo na mesma. E continua na mesma. Eu tenho essa sensibilidade porque fui confrontado com pessoas a dizer-me dessas situações e por isso é também uma das linhas de um eixo prioritário, estar de mãos dadas com os bombeiros. Quanto ao Chega, conte-me os seus planos ou os planos que o Chega apresenta aos municípios para... Também não vi nenhuma referência no vosso propostas autárquicas e gostava de saber porque é que não puseram lá nada disto. A proteção civil foi algo que nós discutimos nas redes sociais, mas efetivamente não apresentámos nenhum plano, porque nós temos um projeto para deslocalizar os bombeiros e juntar com a GNR num outro sítio do concelho e aí sim ter um gabinete de proteção civil. Mas deixe-me só referir que... Mas já agora, qual é o racional para deslocarem, quererem deslocar, uma vez que não se desloca a GNR por decisão camarária, sim, mas querer deslocar a GNR e bombeiros para um outro local? A GNR neste momento em Marinhais, está num edifício que é arrendado e que não tem as condições normais mínimas. Propunha-se que oferecer um edifício à GNR? Sim. Dentro do património que a Câmara dispõe, muito dele obsoleto, algum dele entregue a associações que não exercem nenhuma atividade e que pode ser reaproveitado. Quanto à estratégia de combate ou a mitigação de efeitos das calamidades, tem um plano já pensado ou não? Não, porque isso tem que ser pessoas técnicas dentro da Proteção Civil
a indicar o que é mais correto. Mas deixe-me só dizer que esta preocupação de não haver um plano renovado desde 1999, e tendo em conta que, por exemplo, o candidato do PS é o Presidente da Assembleia da República Municipal, peço desculpa, não foi uma preocupação durante o tempo que está na Assembleia Municipal. Portanto, é estranho só agora, em época de eleições, se preocuparem com algo que está desatualizado há 25 anos. E, curiosamente, foi devido à mudança do Presidente da Associação dos Bombeiros de Salvaterra de Magos que começou a haver essa preocupação e que se começou a falar do tema. Portanto, há preocupações que não são só do Presidente da Câmara, são também das outras entidades na Câmara Municipal e no município, que devem ser acauteladas, tal como os investimentos e os valores, que não podemos agora dizer que está tudo errado quando fazemos parte do sistema, fazemos parte do problema já há 12 anos. Muito bem. Helena Neves, juntos fazemos... Mais. Agora esqueci-me do mais, hein? Mas pronto. Mas é preciso fazer mais, é preciso fazer mais. De qualquer das formas, também não encontrei nenhuma referência nas vossas propostas autárquicas a este plano de proteção civil. Primeira questão, porquê? Não está lá. Segunda questão, o que é que propõe? Nós fizemos ainda só uma apresentação muito sucinta e estamos a fazer as apresentações online vamos começar em breve, mas ainda a nossa estratégia... Que a estratégia seja muito idêntica à apresentada também quer pelo PS, não sei qual é a estratégia de cada um dos candidatos, mas de qualquer forma dizer que relativamente a esta matéria temos já algumas coisas pensadas, sim, como disseram, o Plano de Emergência Municipal está neste momento em fase de discussão pública e claro que depois terá que ser implementado e terá que haver toda uma fase de articulação muito próxima com os parceiros, porque carece de formação a todas as entidades que estão envolvidas e isto é algo Mas ainda não fizeram grande. Uma consulta técnica sobre a possível elaboração de um plano? Não, já está feito. Já está feito e já está em fase de discussão pública. Depois... há sempre a necessidade de reforçar a articulação com as entidades e isto é uma coisa que no trabalho diário tem que ser feito, esta articulação. Temos pensado a colocação de mais uma equipa de intervenção permanente no Conselho, achamos que é necessário para que possamos ter uma cobertura 24 horas que permita aos bombeiros a gestão das 24 horas por causa dos turnos. Também temos em pensamento e queremos e já com alguns locais pensados para melhorar os locais de estacionamento estratégico e equacionar eles estarem durante todo o ano e não só na época de incêndios. Aquisição de meios para comunicação por satélite, sim, mas soube há pouco tempo que os bombeiros já o tinham feito e, portanto, provavelmente... Já é mesmo uma preocupação. Provavelmente este Executivo ainda terá que ajudar nessa... Muito bem. Depois queríamos também ajudar a requalificar no projeto de requalificação, porque sabemos que é uma necessidade e algo que os bombeiros gostariam de fazer, requalificar o edifício dos bombeiros para melhorar as condições, sobretudo para as dormidas e a estadia e o descanso dos bombeiros. Muito bem. Resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade para falarmos tranquilamente sobre os temas que preocupam as populações. Eu despeço-me na esperança de que este diálogo tenha ajudado também a si a tomar uma decisão mais informada, pelo menos no próximo dia 12 de outubro. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.